Bom, a gente vai começar com a seleção das estatísticas. A seleção que é diferente da seleção eleita pela Bola de Prata e da seleção da CBF do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, Jean, Maicon, Hever, Jorge, Renato Ilharão, Scarpa, Diego Souza, Robinho, Gabriel Jesus. Vamos falar por quê? Vamos lá, PVC. O Vanderlei, ele é o segundo goleiro com mais defesa difícil. Ele está atrás somente do Magrão. Só que enquanto o Vanderlei sofreu 34 gols, o Magrão sofreu 44. É por isso que ele está aí. Lembrando, ele é um goleiro que teve que trabalhar muito. Evidente que outros goleiros não tiveram, às vezes, que defender muito, não foi tão exigido, não tem tantas defesas difíceis. Esse é um quesito que pesa muito, defesa difícil. Zaga, Hever e Maicon. Hever tem 2 gols, ele tem 24 bloqueios de finalização, é o primeiro em rebatida do time e o 7º do campeonato. E tem um detalhe, ele lança muito bem, ele acerta 53% dos lançamentos. Maicon também tem 2 gols, tem 23 bloqueios de defesa, de finalização. É o primeiro em rebatida do time, o 14º do campeonato. E, de novo, também tem um lançamento bom. PVC é um pouquinho pior que o Hever, ele tem 47%. O zagueiro que mais fez gol não está aqui, que foi o Thiago da Chape. Ele fez 5 gols, foi o zagueiro que mais marcou gols nesse campeonato brasileiro. Jorge pela esquerda. Ótimo jogador, ele conquistou essa posição no último terço do campeonato. Ele tem 2 gols, 2 assistências, ele é o segundo desarme do time, o 7º desarme do campeonato. Mais que ele no Flamengo, só o Arão rouba a bola. Que tá na seleção também. Que tá na seleção também. Agora é engraçado, PVC, a gente vai analisar que os meias nesse campeonato cruzaram muito mais bolas do que os laterais. O Jorge, ele cruza super pouco, ele tem 2,5, 2 cruzamentos e meio apenas por jogo. Isso é um grande avanço, você percebe que ele é forte no desarme, mas ele não apoia tanto, como ele é importante na composição do meio. Ele apoia na certa. Na certa. Diego Souza e Gustavo Scarpa são os 2 meias. Vamos falar do Jean, que a gente não falou. Ele tem 6 gols. É o 4º desarme do time, tem 4 assistências, lança muito bem também, tem 50% de acerto, 34 jogos. Ele tem o número de gols, por exemplo, que o Dudu, que a gente vai explicar o porquê no final aqui, por que o Dudu, na estatística, o melhor jogador do campeonato, não está na seleção, eu vou me explicar. Renato, PVC, 38 jogos, 2 amarelos em 38 jogos. Ele não sofreu contusão e não foi impedido de jogar. São 3 assistências, 2 gols ele tem. Ele tem 0,7 faltas por jogo. Ele comete menos de uma falta por jogo, PVC. Olha que jogador confiável no elenco do Santos. Ele dá 52 passes por jogo e acerta 94%. O Ilharão, a gente já falou, é o maior desarme do campeonato. Está na seleção desde o começo, participou de várias seleções da rodada e se segurou aí. São 37 jogos também. É um jogador que pouco faltou, quer dizer, não jogou uma partida. Ele ainda tem 2 assistências. E do elenco do Flamengo, ele é o jogador com mais números de 4º passe anterior ao gol. Importante ressaltar como ele é importante no desarme que a gente falou, mas naquele comecinho da jogada que resulta em gol e finalização como parte do pé do Arão também. Diego Souza, PVC, ele é o jogador com mais finalizações certas do campeonato. Ótimo jogador, um dos mais talentosos do Campeonato Brasileiro. Ele tem 48% de pontaria, o que é ótimo. Os melhores chegam a 53, 54, como é o caso do Gabriel Jesus, mas perto de 50 está muito bem. Ele ainda tem 7 assistências e fez 14 gols. Scarpa, ele tem 8 gols. É o jogador com mais passes para finalização no campeonato inteiro. É o cara que mais tentou dar assistência. E no final ele conseguiu chegar ao mesmo número de assistências do Dudu, que foram 10. Tem 34 jogos, também é um jogador que dá para confiar. Gabriel Jesus, 12 gols, liderou a artilharia durante muito tempo, acabou ficando 2 gols abaixo. Ele empata com o Diego Souza em número de finalizações certas, que foram 39. Foram os 2 jogadores que mais acertaram chutes. Só que ele tem 54%, como eu já falei. É o atacante com mais rebatida na área, PVC. Vamos pensar no Gabriel Jesus, que foi contratado para jogar na Inglaterra. Ele é o atacante que veio aqui na defesa rebater bola. Isso é um jogador moderno. Se não for moderno, pelo menos tem um fôlego dos diabos, que eu nunca vi como ele ajuda aqui atrás também. E o Robinho. E também é o atacante com mais interceptação de passe, bom lembrar. Robinho, 12 gols, 8 assistências, também com 55% de pontaria, ótimo. O Robinho, ele não é o jogador que mais dribla, PVC. Você concorda que teve uma mudança de jogo do Robinho, daquele Robinho que pedalava? Sim, ele virou um meia, virou o cara do passe para gol, virou o cara que
Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte. Diga Não, eu queria só completar. Que ele é apenas o 14º jogador com mais drible no Campeonato Brasileiro. E ele saiu daqui como o rei do drible. Isso é